Então nesta aula nós vamos ver um negócio bastante interessante, que é encontrar o vértice e consequentemente o ponto de máximo e mínimo ou a imagem da minha função de segundo grau através da equação canônica, da forma canônica de a gente observar aí o Bhaskara, né? Então eu vou fazer desde o zero com números, né? Vou fazer 2 exemplos numéricos só para poder aplicar esse tipo de coisa. Se eu quisesse encontrar o vértice dessa função, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, eu tenho que o x do vértice é exatamente igual a menos b sobre a. No nosso caso aqui o b é menos 5, então ficaria menos 5 sobre 2a, né? Então aqui sobre 2 vezes 1. Então eu teria aqui 5 sobre 2. Então meu x do vértice é 2,5 ou 5 sobre 2. Se eu pensasse o y do vértice, ele é o menos delta sobre o 4a. Então seria menos, o delta é b ao quadrado, então vai ser 25, menos 4 vezes o A, que no caso é 1, vezes o C, que no caso é 6. Tudo isso aqui sobre 4 vezes 1. Aqui a gente vai ter 25 menos 24, que vai dar 1. 1 negativo sobre 4. Então isso aqui vai dar menos 1/4. A gente consegue observar aqui que eu tenho meu x do vértice exatamente igual a 5 sobre 2 e o meu y do vértice igual a menos 1/4. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essa mesma ideia pela forma canônica. Era interessante só pelo desenvolvimento. É mais fácil? Não é. Mas é só pelo desenvolvimento para entender como é interessante essa metodologia. Então eu tenho, né, x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou colocar na forma canônica. Qual que seria a ideia? Tentar transformar isso aqui numa carinha que tenha esta ideia, né? Ó, uma expressão que é dada por x ao quadrado mais bx mais c, que tem que fazer? Deixar com esta cara, né? Um a, deixar com essa cara, ó. O a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, x mais b sobre 2a ao quadrado, menos esse monstrinho. A gente fez isso, você no card, em aulas anteriores. Eu vou fazer isso agora de forma numérica. Então aqui ficaria como, ó? Se eu quiser pegar estes dois, transformar em alguma coisa do tipo x mais alguma coisa ao quadrado, eu posso pensar isso, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que no caso é x, para que fique exatamente igual a menos 5x, eu vou colocar, ó, 5 sobre 2. Porque se a gente olhar essa parte, vai ficar, eu corto o 2 com 2, vai dar menos 5x. E o 6, paciência, a mesma ideia. Só que veja, se eu fui lá e coloquei esta ideia aqui, ó, multiplicando e dividindo por 2, não mudou nada isso aqui. Mas o quadrado segundo, que é 25 sobre 4. Só que esta ideia não existia aqui, eu inventei ela. Então eu vou lá, subtraio por 25 sobre 4, mais o 6. Porque aí continua a mesma coisa, aqui deu um zero. Agora, esta parte é exatamente quem, ó? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então isso aqui é exatamente essa ideia. E aqui vai ficar o que, ó? Se eu tirar o MMC, vai ficar, ó, 25 mais 24 sobre 4. Olha que bonitinho isso aqui, ó. X menos 5 sobre 2 ao quadrado, menos 1/4. Olha isso aqui, ó. Esta aqui é a parte que está referente ao y do vértice. E se eu igualar essa aqui ao zero, ou seja, o meu x, o x que transforma isso aqui em zero é quando o x for 5 sobre 2. Então eu teria isso, né? Ó, 5 menos 5 sobre 2 igual a zero. Então eu tenho que é o meu x do vértice, ou nesse caso, como vimos aulas anteriores, o ponto de máximo e mínimo, ou a imagem da minha função, ela seria 5 sobre 2. Olha isso aqui, ó. X do vértice 5 sobre 2 e y do vértice menos 1/4. Tem um negócio interessante também de se desenvolver, né? Eu, nessa parte, acho muito bonito isso aqui, mas logicamente a formulinha, gravar ela é bonitinha também. Vamos fazer este aqui agora pela forma canônica. Então, primeira coisa, ó, vou colocar o 5 em evidência. X ao quadrado menos 6x mais 52 sobre 5. Agora vamos tentar forçar a aparecer aqui, ó, um x ao quadrado menos alguma coisa. Se a gente olhar esse 6, a gente pode olhar o 6 como 2 vezes 3. Ah, então eu poderia dizer o seguinte, né, ó, que se eu pegasse x ao quadrado menos o próprio 6x, e aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, meu segundo sendo 3, né? Então isso aqui seria mais 9, menos 9, ó, para dar 0, e ali a mesma coisa, né, ó, mais 52 sobre 5. Isso aqui com o 5 aqui em evidência. Esta parte é exatamente quem? X menos 3 ao quadrado. Aí aqui ficaria, ó, mais, se eu tirar o MMC, né, ó, 5 vezes o 9 é 45, então vai ficar, ó,
menos 45 mais 52 sobre 5. Tudo isso daqui está sendo multiplicado por 5. Então aqui ficaria o que? 5 vezes o x menos 3 ao quadrado, que aqui já é o meu x do vértice, ó. O meu x do vértice vai ser 3. Aqui, ó, o menos 45 com o 52 vai dar 7 sobre 5. Aí agora eu quero o cuidado, ó. Eu fiz propositalmente colocar um a diferente de 1 para fazer o seguinte, ó. O meu x do vértice, ele é direto, ó. É quem transforma isso aqui em 0. Quem transforma isso aqui em 0 é quando o x for igual a 3. Agora, o y do vértice, o que acontece, ó? Eu preciso pegar este 5 e multiplicar por esta ideia. Então, o meu y do vértice, ele seria o 5 vezes o 7 sobre 5. Observem, ó. O x não tem que multiplicar em nada. Mas o y eu tenho que multiplicar por quem está à frente aqui, que é o azinho, o coeficiente dominante. Tem que multiplicar. E aí seria, na verdade, meu y do vértice, ele seria igual a 7, ó. Que bonitinho. A gente pode fazer pela formulinha também, né, ó. A gente pensar o x do vértice, quem que ele é, ó? É menos b, ou seja, ó, menos 30, menos 30 sobre 2 vezes a, que no caso é 10, ó. Meu x do vértice é 3. Se eu pensar o y do vértice, né, ó. O y do vértice, eu podia aplicar esse 3 na equação. Outra maneira de pensar, né? Ou pensar que o meu y do vértice seria menos delta sobre 4a. Olha isso aqui, se eu aplicar aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5 é 45. 45 menos aqui, ó. Multiplico pelo 3, menos 90, mais 52. 45 menos 90 vai dar menos 45, mais 52, isso aqui vai dar 7, ó. Então, meu y do vértice é igual a 7, ó, como nós temos aqui. Então, é uma maneira só de olhar, é uma outra forma de olhar, não estou falando que é mais simples, mas é uma maneira só por curiosidade aí, como a gente faria pela forma canônica. Para mostrar, ela vale para alguma coisa? Vale, evidentemente vale para alguma coisa. Para encontrar vértice e logo, se eu consigo encontrar o vértice está vinculado a valores de máximo e mínimo, uma equação de segundo grau, e está vinculado à imagem da minha equação de segundo grau. Então é uma situação bem interessante esse desenvolvimento aí. Gente, um forte abraço. Valeu!